Isso. Estamos aqui diretamente do altar, estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Domingo dos Filhos de Deus na casa do Pai. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse link que você receber já pode compartilhar, coloca lá nas suas mídias sociais, no seu status, grupo da família, grupo de Facebook. Alguém pode clicar lá e ser alcançado, participar e saber o que está acontecendo na igreja em nome do Senhor Jesus. Ô pastor, mas tem meus queridos familiares não gostam muito dessas coisas, mas quem sabe, né? Você vai ali plantando, alguém lá numa necessidade, dá uma olhada, gosta e toma pó da bênção, pois no mundo espiritual não há distância. Senhor Jesus Cristo, Ele está à porta, né, e bate. Se alguém abrir a porta do coração, Ele entra e faz morada. Ele seca a pessoa e a pessoa com Ele. E esse verdadeiramente é para a vida eterna. Temos que ir plantando, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e depois toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse que seria fácil, muitas seriam as aflições do justo, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu o mundo e com Ele nós também vencemos. Feche seus olhos, abre o seu coração, vamos buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, Pai. Passa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos o teu fogo santo, meu Pai, desde o alto de nossas cabeças até a planta de nossos pés, da planta dos nossos pés até o alto de nossas cabeças. É aquela vassoura de fogo que a tua palavra diz, Pai, que nos purifica por completo, Pai, que faz churrasquinho da nossa carne, meu Pai, ou que remove todas as obras da carne e nos enche do teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos estar limpos, purificados, esvaziados, isso, entregues a Ti, Pai, para que o Senhor possa nos preencher. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele sabe de tudo, meu irmão. Deus sabe de tudo, meu irmão. Ele tem o controle pleno de todas as coisas. Ele está sempre nos ensinando. Mas na vontade dEle, aí vem a graça. Ali nós aprendemos a tomar posse da bênção e da vitória. Ali nós recebemos a autoridade espiritual que há no nome do Senhor Jesus, o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o dono dos nossos corações. Isso, abre o coração, ouse crer, ouse mesmo buscar em Deus a vontade para praticar tudo que você já conhece da palavra dEle, e assim buscar conhecer mais ainda, crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Agradecer pelo ar que você respira, agradecer pela sua saúde, apesar de tudo você tem saúde, chegou até aqui, ou agradecer pela família que você tem, apesar de tudo você tem uma família. Quantos não chegaram até aqui? Senhor Jesus, é assim que nos esvaziamos, porque o Senhor sabe tudo que nós necessitamos antes mesmo de nós precisarmos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Oh, maravilhoso, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor. Como nós precisamos, meu Pai, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a conquista da cruz, a vitória da cruz, na qual o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições, nossas iniquidades, os nossos fracassos, as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Foi a maior oferta. A maior oferta foi o próprio Pai Criador que deu. Ele deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, é a vida eterna. É a vida eterna. Isso, no Senhor não há temor, não há medo no Senhor. É aprendendo mesmo que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Não temas, porque Ele é contigo. Isso, não se assombre, pois Ele é o teu Deus. Porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. O Senhor é minha luz. O Senhor é a minha luz. E a minha salvação. E a minha salvação. A quem temerei? É a força
mal, no dia mal, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Levanta suas mãos, declare: sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Espera no Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, em ti esperarei. Vem, 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 Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma coisa peço a ti, uma coisa peço a ti, eu a buscarei, e eu a buscarei, enquanto eu viver, em tua casa habitar, em tua casa habitar, todo dia, meu Senhor, todo dia, meu Senhor, contigo está, preparados para o dia mau, o dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Espera nele, espera nele. Ele tem o melhor para nós. Sei, oh Todo-Poderoso, soberano, nós precisamos de ti. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em sua vida, em ti esperarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Somente em ti esperarei. Em ti esperarei. Nele, somente nele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Glórias e glórias, porque ele é santo, santo, santo. Olha para Jesus. Sim, ele é a tua luz, ele é a tua salvação. A quem temerei? No Senhor não há temor, não há medo. É nele que você aprende a abrir mão mesmo do prazer início, daquilo que fere a palavra de Deus, naquilo que contamina, naquilo que prejudica, aquilo que tira a sua saúde, aquilo que traz dependência, e você aprende a obedecer e a permanecer obedecendo diante da presença do Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente Senhor, vai passando com a tua unção sobre a vida dos teus filhos, cada um representando uma multidão de queridos, de familiares, que andam tão longe de ti, Pai, mas primeiro tu e depois toda a sua casa, meu irmão. É primeiro tu e depois toda a sua casa, meu irmão. Isso, vai entregando o seu caminho ao Senhor, vai buscando, não desista de ninguém. Jesus Cristo, Ele não desistiu de você, Ele que te trouxe aqui para mudar a sua vida, para transformar a sua história. Aleluia. Maravilhoso, soberano Jesus, venha com a tua unção. Nós bem sabemos que o Senhor já se faz presente para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas histórias, para entrar com providência nas nossas casas e famílias. Enquanto oramos diante da tua presença, tem que abrir o coração, tem que se rasgar diante da presença do Todo-Poderoso. Na presença dele, abundância de tudo, irmão. Onde houverem 2, 3, 4 mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aquilo que nós concordarmos na mesma fé, amor, espírito e palavra, será ligado lá no céu. Isso, agora é a hora que o céu se une à terra e leva a bênção para a tua casa, e leva a bênção para a tua família, e leva a bênção para os teus queridos e familiares, onde quer que eles estejam. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu grande poder para me curar, para me libertar, para me manter livre do mal, andando diante da tua presença, como é digno andar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus, em nome do Senhor. Amém. Tchau, 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 tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atrás não De volto. jeito nenhum. Não volto não. Atrás do mundo. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus à frente. Jesus é o guia. Jesus é o guia. Onipotente, todo-poderoso. Atrás do mundo. Atrás do mundo. Jesus à frente. Jesus à frente. Atrás não volto. Não volto não. Estou seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, uma linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus. É isso, seguindo o Senhor Jesus Cristo, a bênção vem em nome do Senhor Jesus, amém? A recompensa é certa e boa, batalhas virão, mas nós bem sabemos quem luta por nós e quem vence por nós, amém, irmãos? Exatamente, então a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando aqui a importância de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Lá na antiga aliança, o primeiro rei do povo de Deus, ele se chamava Saul, e esse rei foi ungido, tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele extinguiu o Espírito Santo de Deus. O que extinguiu? Apagou, irmãos. Lá em Tessalonicenses, o Paulo também fala que nós não extinguais o Espírito Santo, porque da mesma maneira que nós podemos receber o Espírito Santo, nós mesmos podemos apagar. E ele, quando ele apagou o Espírito Santo, irmãos, ele não perdeu a coroa, mas a vida dele não foi fácil.
Ele mesmo sendo o rei, ele tinha medo do jovem rapaz chamado Davi. Eu vou falar. E esse medo que ele tinha de Davi fazia com que ele estivesse sempre brigando com esse rapaz, sendo que o rapaz, tudo que ele fazia era para o rei. Quando esse rei estava perturbado, Davi corria lá para tocar a harpa, ele ficava bem. Quando tinha uma batalha, o Davi aparecia, e ele lá que já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, ele matou um gigante que estava afrontando mesmo esse rei. Mas mesmo assim, ele sem o Espírito Santo, ele tinha medo. E como mesmo um animal aquado, que também sente medo, quando ele está com medo, o animal ataca. Mesma coisa. Esse Saul vivia atacando a Davi. E uma dessas fugas de Davi, irmão, o Davi que tinha o Espírito Santo, ele foi se encontrar com Samuel e houve um grande avivamento ali naquele lugar. Vamos dar uma recapitulada nisso e depois nós vamos partir para a matéria nova. Pega a sua Bíblia, abre lá em 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia. Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, capítulo 19. E o versículo 18, recapitular esse avivamento, que foi muito bonito. A importância de a gente não desistir, de evangelizar dentro de casa, ir por todo mundo pregar o evangelho. Tudo que o inimigo não quer, é que alguém da sua casa se converta também. Por isso que é difícil. Quando vem o primeiro, é tu e tua casa. O segundo é muito difícil. Por quê? Porque um põe 1000 para correr, 2 põe 10.000. 2, o céu se une à terra. Cada oração em espírito, na mesma fé, amor em espírito, palavra, que aquele casal, ele fizer dentro de casa, vai fazer com que o céu se une à terra. A sua casa vai ser um ambiente igual ao céu. Por isso que a pessoa não descobre, não quer saber, vive de qualquer maneira. Vamos lá na praia. Corre para a praia, fica vislumbrado, fica aí, né, ali paquerando a criação e esquece do Criador. Como tem gente apaixonada pela criação. Realmente o mundo tem coisas muito belas, né? Mas é tudo vaidade. Nós temos que estar apaixonados pelo Criador, amém? Então Davi, fugindo do Saul, ele foi encontrar alguém superior a ele espiritualmente. 1 Samuel 19, 18. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Irmão, Jesus ele deixa bem claro: onde houverem 2 em nome dele, chama mais um, e são 2. Ali está formado a igreja, ali está formado o coro mínimo do céu. O céu se une à terra. O que nós ligarmos em concordância aqui na terra será ligado lá no... Só que na antiga aliança, hoje, irmão, cada casa pode ser um ambiente igual ao céu. Veio o primeiro, o avivamento começa com um. A pessoa vai aprendendo na igreja, vai praticando, vai se enchendo do Espírito Santo. Daqui a pouco ela vai consagrando o marido, o marido vai consagrando a esposa, vai consagrando o filho. Daqui a pouco aquela pessoa vem, irmão. E aí o ambiente vai ser igual ao céu, cada residência. Só que na antiga aliança, o Espírito Santo era restrito ao rei e ao sacerdote oficial de Israel, irmão. E nesse momento, quem era o sacerdote oficial era o Samuel. E o rei era Davi, apesar que ele não estava com a coroa, mas a unção de rei, o Espírito Santo já tinha passado para ele. Irmãos, em toda a face da terra, nesse período aqui, nessa geração, os 2 únicos seres humanos da face da terra que tinha Espírito Santo, ele estava no mesmo lugar, irmão. Então ali o céu se une à terra, irmão. E assim hoje pode ser em cada casa, irmão. Para cada um morador daquela residência ter autoridade espiritual, que o inimigo, na hora que se levantar, ele vai ter que sair. Por um caminho se levanta, por um chat vai sair. A pessoa começa na primeira oração, põe 1000 para correr, irmão. Mas se vê que a batalha está difícil, é a concordância, irmão. Por isso que tudo que o inimigo quer é discórdia num lar. O marido fala A, a esposa já fala B, pronto, o inimigo já imperou. Pode ser a casa de quem for, irmão. Agora, quando ali é uma concordância, né? Vamos ali decidir alguma coisa, vamos orar, vamos colocar Deus na frente, o inimigo já começa a pegar uma linha dele para ir embora.
Ali verdadeiramente, ó, daqui a pouco ele parte disparado, porque naquela casa ele não pode entrar, porque o Espírito do Senhor, ele está naquela casa em nome do Senhor Jesus. Mas não é fácil não, viu? Hoje é aberto. Cada casa pode, deve ser um ambiente igual ao céu. Casa de ninguém é igreja, igreja é na casa de Deus. Mas pode ser um ambiente igual ao céu, porque tem dois reunidos no nome dele. Então os dois que tinham Espírito Santo estavam naquele lugar, então houve um grande avivamento naquele lugar. O Saul ficou sabendo e enviou várias pessoas ali, várias tropas atrás do Davi para fazer mal. Mas em vez de fazer mal para Davi, eles foram avivados. Só recapitular que a gente já viu tudo isso. Versículo 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, olha só, essas pessoas que saíram com maldade, quando chegaram naquele ambiente igual ao céu, eles também foram avivados. Ainda que alguém saia de casa para ir lá perturbar a sua casa, irmão, para lá tirar você do sério. Se a sua casa for um ambiente igual ao céu, da mesma maneira que o inimigo se levantou, ele não vai nem entrar, ele vai chegar lá, a pessoa vai ser avivada, irmão, vai ser transformada. O mal que está lá fora vai ficar lá fora, irmão. E foi o que aconteceu. Esses rapazes aqui, essa tropa, estava ali para fazer mal para Davi. Em vez de fazerem mal para Davi, eles chegaram naquele ambiente ali e foram abençoados. E não pense que o Saul parou com a maldade. Irmãos, os ataques são contínuos. O diabo é o vosso adversário, que brama como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, da mesma maneira que nosso Deus, ele não se cansa porque é espírito, Deus não cansa, não dorme, amém? O guarda de Israel não dorme, mas o do inferno também não dorme, porque é espírito também, ó. Não pensa que depois de um ataque, que talvez ele conseguiu te tocar, colocou um sintoma, um diagnóstico, colocou uma perturbação na sua cabeça, colocou um monte de minhoca na sua cabeça, que ele não sabe o seu pensamento, mas sabe o pensamento que ele quer colocar em você, que ele colocou um desânimo, que colocou algo ali para você ficar perturbado, uma audição de voz, uma visão de vultos, uns pesadelos nas madrugadas, umas má notícias. Não pensa que ele vai ter dó, que você está sendo oprimido, ele falou: agora eu vou dar um alívio, eu penso aqui, já estou oprimido. Não, ele vai oprimir mais. Depois de uma derrota que ele conseguir tocar na sua vida, ele vai vir mais ainda, porque ele vem para roubar, para matar e para destruir, irmão. Porque para ele não basta matar, morrer todo mundo vai. Ele quer roubar a sua salvação. E se você morrer sem salvação, você vai para o limbo eterno. E não importa mesmo, verdadeiramente, se você conhecia a palavra ou se não conhecia a palavra, você vai pagar pela palavra. Se não estiver firme com Cristo no último suspiro, vai ser a perdição eterna, lá onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Você pode ter tido uma vista miserável. Alguém fala assim: fulano sofreu tanto e agora foi para o céu. Não sei não, hein? Se estava com Cristo no último momento, foi mesmo. Mas se não estava, aí que vai começar o sofrimento eterno. E é o que o inimigo quer. Primeiro ele quer mesmo matar a sua fé. Depois ele quer roubar a sua salvação e te mandar para a destruição. Na verdade, não existe aniquilação. Que tem gente que acha que quando morrer acabou tudo, irmão. Não. Aí que vai começar, irmão. Se estava com Cristo para a vida eterna, sem Cristo para o fogo eterno. É o inimigo que quer. Ele continua atacando. O Saul aqui mandou mais duas tropas, até que ele mesmo foi atrás de Davi. Mas aquele ambiente era tão igual ao céu, que eles mesmos, todas essas tropas foram avivadas, e o próprio Saul também foi. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 22. Então foi, versículo 21. E avisado
disso Saul enviou outros mensageiros, e esses também profetizaram. E enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também Saul mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande, que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote e em Ramá, irmãos. Por isso que o inimigo não quer que a pessoa conheça a verdade, irmão. A verdade liberta. Mas a liberdade com que a pessoa liberta, quando ela conhece a verdade, é como se fosse uma liberdade condicional, né? Qual que é a condição? A pessoa seguir o Senhor Jesus Cristo até o fim, amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão. Está cheio de gente que foi curada, irmão, mas se morrer hoje vai para o inferno. Deus não quer que todos sejam curados, sejam prósperos. Deus quer que todos se salvem e conheçam a verdade, porque na salvação, a cura, a libertação, a prosperidade. E a pessoa vai prosperar sem se desviar, irmão, sem perder a salvação. Tem gente para conquistar algo a mais, passar por cima de todo mundo, irmão. Então, não caia nessa. O Saul enviou umas 2 tropas que foram avivadas, porque aquele ambiente era um ambiente do céu. E ele mesmo, quando foi, não, eu que vou atrás, eu já sei onde o Davi está. Chegando lá, ele mesmo foi avivado. E mais, depois disso, nós temos que permanecer, irmãos. Tem música que até faz uma visita na igreja, mas a igreja está doente para receber uma visita, né? Vou fazer uma visita lá na igreja, não. A igreja não está doente para receber uma visita. Você tem que ir lá assistir um culto e depois, se você gostar, continuar, irmão, que vai ser uma luta. O inimigo vai fazer de tudo para na hora do culto, você, final de semana, que nem no domingo, você receber uma visita em casa, na qual você vai ter que tomar a decisão se você vai buscar o Senhor, né? E até convidar a visita ou visita. Eu estou com um compromisso grande com o Rei dos Reis. Se quiser me acompanhar, né? Mas tem gente que fica até envergonhado, tá? Recebe uma visita e nem fala nada. Chega a hora do culto e essa visita não foi embora, perdi o culto. Perdeu mesmo. E geralmente o que você perde é igual uma oportunidade na vida, né? Tem certas oportunidades que vem na vida que você perde e nunca mais volta. Às vezes você está lutando tanto para alguma coisa, está buscando tanto algo, no dia que viria a resposta de Deus, o inimigo manda lá o seu parente mais querido para fazer uma visita inesperada e você não vem. Não vem mais. Tem outro que só queria uma bênção, queria um alívio, estava perturbado, recebe aquele alívio daquela perturbação, estava com uma dorzinha, recebe o alívio daquela dor, recebe algo do Senhor, e daqui a pouco não abre mão do mal, mano. Não abre mão mesmo daquele prazer, talvez de algo que gera uma dependência química, né? Não abre mão de um pecado, de um lucro que sabe que se firmar em Cristo vai ter que abrir mão, aquele prazer que se firmar em Cristo vai ter que abrir mão, ou de um ódio. Alguém fez um mal muito grande para aquela pessoa, e a pessoa até recebe algumas bênçãos, mas ela não abre mão daquele ódio. Não, eu não vou perdoar. Irmãos, é perdoando que se é perdoado. É muita maldade com Cristo que levou o seu pecado. Você não perdoa, você está carregando o pecado alheio. E ali você está limitando o poder de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Saul. O Saul, ele não abria a mão daquela raiva que ele sentia de Davi, que ele nem sabia de onde vinha. Ele nem sabia. Ele sentia fúria. Ele encontrava o Davi, ele pegava uma lança e tentava matar o menino, mano. Só porque o menino era bom, o que ele fazia, em tudo que ele fazia era bom. Ele tocava bem a harpa, ele cuidava bem das ovelhas do pai dele, ele jogava bem a funda, que com uma pedra ele acertou um gigante, que todo mundo tinha medo, com 3,20 metros ele tinha 1,5 metros. Tudo que ele fazia bem. Quando ele foi colocado como general,
as batalhas eram todas vencidas. O Saul diminuiu ele para capitão, que capitão é menos que general. Capitão de 1000. A tropa de Davi também vencia todas as batalhas. Aí quando ele voltava da batalha, o povo que cantava, irmão. Não era ele que mandava ninguém cantar, o povo cantava. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E esse Saul ficava enciumado, irmão. Por isso que em Cristo não tem que estar preparados para vencer. Porque quando você vence, quando você verdadeiramente cresce, esse crescimento alegra o coração de alguns, mas gera inveja em outros. Tem que estar preparado para esses ataques. Talvez alguém muito próximo até te dá os parabéns, manda o joinha para você, mas dentro da pessoa, por que não eu? E o Davi vencia, mas o sol não abria a mão. Tanto que ele foi avivado aqui naquele momento, mas logo em seguida, irmão, a perturbação já veio. A carne briga contra o espírito contra a carne, para nós não fazermos o que o Senhor quer. Ele se despiu todinho e ficou passando vergonha lá. Olha o versículo 24. E Saul também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. Pô, pastor, mas ele tirou as roupas, ficou peladão lá, mas ele profetizou. Irmãos, essa profecia dele aqui não era real. A profecia é para edificar, para consolar, para exaltar. O Espírito Santo de Deus, ele não tira a nossa consciência, né? Na nossa igreja já não tem esse costume mesmo. Mas o pregador está pregando, mas quem fala é o Senhor. Não é proibido dar glória a Deus, né? Mas tem lugar que é tanto glória a Deus que às vezes a pessoa nem entende. Eu não estou criticando outras igrejas, estou falando que o Espírito Santo não tira a consciência. Está todo mundo orando, inclusive ali o ministro que está ministrando, orando num certo, volume de voz. Aí vem alguém lá em cima, sabe? Diferente, fazendo. Não. E aí às vezes pode até acontecer que ali em espírito a pessoa está ali. Mas se aquele que está ministrando, por exemplo, chamar meio que atenção, meu amigo, calma aí. A gente não tem esse costume aqui. A pessoa estiver em espírito mesmo, na hora obedece. Mas se não obedecer, irmãos, eu já vi casos, né? Uma irmã que trabalhava com a gente, ela foi convidada para ir numa outra igreja. E aí umas irmãs, na hora da oração, né? Uma começou a rodar. E ela já achou meio estranho aquilo, que ela não, a gente não tem esse costume. Aí uma das irmãs tocava na outra irmã e a outra já começava a rodar. Estou criticando, irmão, se tivesse costume na sua igreja, só para você orar, né? Que a gente, na hora que a gente abre o culto aqui, outras pessoas. E aí, daqui a pouco, várias irmãs estavam rodando, até que uma tocou nela. Na hora que uma tocou nela, ela me disse, que ela falou: eu repreendi em nome do Senhor Jesus. A moça já caiu de joelho, manifestada demônio no chão, mano. Essa. E na hora, o pastor parou tudo e foi lá perguntar: como você sabia que era demônio? Para mim já achei diferente, estranho. Só isso, mano. Há uma linha tênue entre as manifestações do Espírito Santo de Deus e o espírito imundo tentando copiar para enganar. Porque não é pelo dom que se conhece a árvore. Pode ser um dom, a pessoa tem o dom de rodar e não cai, né? Se eu rodar 2 minutos, 2 segundos aqui, eu acho que eu caio, né? E tem gente que roda que nem peão, a gente vê por aí, né? Pode ser um dom, irmão. Pode ser um dom, mas é uma linha tênue, porque não é pelo dom, é pelo fruto. Se não tiver o fruto, tiver qualquer obra da carne, ou o fruto do Espírito Santo não está completo, ou não tem um outro dom do Espírito, um fala em língua, não interpreta, não expulsa demônio, irmãos, é praticamente certeza que essa manifestação não é do Espírito Santo de Deus, irmão. Não é, irmãos. Não é. Então a pessoa tem que estar atenta a essas coisas.
Está cheio de dons, mas não tem o fruto. Estranho. Ah, aquela árvore é bonita. Que árvore que é aquela ali? Ah, é uma mangueira. Mas nunca deu uma manga. Nunca. Já tem lá 30 metros de altura e nunca deu uma manga. É uma jaqueira, nunca deu uma jaca. Às vezes demora para dar, né? Na minha casa tem uma jaqueira, tem um abacateiro lá que demoraram mais de 10 anos para dar, mas uma hora deu. Mas 30 anos, 40 anos, nunca deu fruto. Tem que dar o fruto. Tem que produzir e amadurecer o fruto do Senhor. Ele deixou alerta. Aqui, o Saul começou a manifestar um dom de profetizar, mas pelado, um condismo. Tirou toda a roupa. Pessoa vira moda? Tem umas coisas por aí que vira moda, irmão. Misericórdia, está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Mas é coisa que é clara que não é coisa de Deus, irmão. E essa profetização que ele estava fazendo ali, irmão, era para copiar os dons do Espírito Santo de Deus, irmão. Tem que tomar cuidado. Então ali era uma ação do maligno, porque ele não abria mão do mal. Ele era um ungido de Deus, né? Mas ele tinha extinguido o Espírito Santo. Mas os dons são irrevogáveis. Então, por um momento, até o dom voltou para ele, que foi o versículo 23. Então, foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. A palavra está deixando bem clara, que ali, antes de ele chegar no lugar, ali ele ia profetizando pelo Espírito Santo de Deus. Até que ele chegou mesmo na presença santa. E naquela presença santa, ele arrancou a roupa. E ficou assim dia e noite. Olha aqui. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz. Está também Saul entre os profetas? Não, Saul não era profeta. Saul, ele tinha coroa, mas já tinha perdido a majestade. Ele não perdeu ali o reino, mas ele não tinha mais a unção de rei, irmãos. Temos que tomar cuidado. E nessa luta, irmão, né, que faz com que, né, os dois ali, né, na antiga aliança, é como cada um de nós, antes de nós termos um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, é como se fosse o Jacó, enganando e sendo enganado. Então Saul perseguia o Davi e o Davi fugia. Nesse momento aqui, o Davi foi lá para aquele lugar e houve aquele avivamento. Mas o Davi, ele queria continuar, ele estava com medo também, e decidiu continuar fugindo. E nessa fuga ele chamou o filho mais velho de Saul, que chamava Jonatas, que era muito amigo dele, que era para ser o sucessor da coroa. Só que ali eles combinaram uma historinha, irmãos. Temos que tomar cuidado. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Entra no capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de meu pai, do teu pai, que procura tirar a minha vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, o meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse: não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Ele sabia que o Saul está indo atrás de Davi para matá-lo. Mas o Jonatas, ele era o sucessor ali, hereditário da coroa, mas o Espírito de Deus já tinha revelado para Jonatas que o rei mesmo seria o Davi. E ele não ligou, irmão. E ele não ligou que o Davi cresça, porque o que o Davi fazia ali, ele não fazia. E ele sabia que o Davi seria um rei muito melhor do que o Saul e o que o Jonatas. E tanto que foi o maior rei de Israel, né? Continuando em nome do Senhor. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu te farei. E disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me
Porém, esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. E se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que deixasse ir correndo a Belém. Eles combinando uma historinha aqui. Sua cidade, porquanto se fez lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então o teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado para o mal. Então os dois ali combinaram uma historinha. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava sobre o rei, o sacerdote oficial, mas não agia o tempo inteiro. Então Davi, também acuado, começou com essa historinha. Mas o próprio Davi, ele fala do perigo de a gente usar de engano. Pega a sua Bíblia, vai lá no Salmo 101, depois que aqui ele está amadurecendo o fruto. Onde fica o Salmo, pastor? No meio da Bíblia. No meio da Bíblia, o Salmo 101. Versículo número 7. Amém? Ô povo craque em Bíblia, isso aí. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Irmãos, na palavra de Deus não há tolerância para mentira, para pecado. Por quê? Por quê? Lá no João capítulo 16 diz que o Senhor Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, toda mentira é contra a verdade. Toda mentira é contra Jesus. Jesus é santo, 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 santo. Amém? Então, todo pecado não é contra você, né? Que nem o caso do vício, né? O viciado, ele usa mesmo assim, né? Aquele pensamento, né? Meu corpo, minhas regras. É a mesma coisa essas pessoas que vivem, né? Libidinosamente, né? Ou quem vive da prostituição profissional, que vende o corpo. Ah, meu corpo, minhas regras, eu vendo meu corpo para quem eu quiser, eu entrego o meu corpo para quem eu quiser, eu uso a droga que eu quiser, quando eu estou bebendo, eu estou fazendo mal para mim mesmo, não estou fazendo mal para ninguém. Não, está errado. A palavra bem clara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja de Deus é o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui é a congregação onde nós nos reunimos. Ela é necessária. Quando um templo do Espírito Santo se reúne com outro templo do Espírito Santo de Deus, ali está formada a igreja. Amém? Mas individualmente nós devemos ser a igreja de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, a gente ainda não é casa. Não vai estar firme perante a casa, não vai estar. Que usa de engano não vai ficar dentro da casa, irmão. Por isso que a gente ouve dizer: ô, fulano desviou, fulano sumiu, fulano saiu da igreja, estava tão bem, tão firme, estava fazendo a obra, estava até pregando, alguns até pregavam e sumiram, irmão, porque o inimigo enganou. E aí, por enganar, uma pessoa enganada, ela acaba usando de engano, algum tipo de engano, irmão, né? O maior engano é aquela pessoa que se engana a si mesmo, né? A pessoa vai se enganando, não tem problema, no meu caso não tem problema, Deus ele tem que relevar, porque eu tenho lá eu tenho lá o porquê, né? O justo não se justifica, mas a pessoa tem uma justificativa com ele. Mas o que usa de engano não vai ficar dentro da casa de Deus, mano. O que profere de mentira não vai ficar de pé, vai cair, mano. Vai cair. E olha lá, o Davi tinha o Espírito Santo, mas por medo do Saul, ele chamou o Jonas. Vamos combinar uma história aqui, ó. Toda vez que eu vou lá comer com seu pai, ele tinha que ir lá, né? Como ele era o capitão do exército,
ele tinha que comer, tinha até um lugar lá para ele comer junto com o rei. Mas toda vez que ele estava junto com o rei ficava perturbado, e nem tocando a harpa mais ele parava com perturbação. E nas últimas vezes que se encontraram, o rei tentou matar o Davi, durante esse café que eles tomavam lá, esse pão que eles comiam. Então o Davi, não, vou ficar indo lá não, porque não fala a verdade. Porque fala a verdade manifesta a justiça de Deus, né? Mas não, em vez de ele falar a verdade, eu não vou aparecer. Se o rei sentir minha falta, fala para ele que eu fui lá na casa do meu pai, meus irmãos me chamaram, que era tempo de ir lá fazer uma celebração, mas era tudo mentira, irmão. Mas ali o Davi estava amadurecendo o fruto, irmão. Cuidado, irmão. Na nova aliança não há tolerância para pecado, irmão. Os olhos do Senhor estão a procurar só um tipo de pessoa para ele abençoar. Olha o versículo 6. Aí mesmo, capítulo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. A fé sem obras, ela é morta. O que não serve, não serve. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que crê, aquele que não crê. Então os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis. Quem é esse fiel da terra? É aquele que nasceu da água e do Espírito. É o verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e verdade. Não adora só que na hora de uma ação de graça porque recebeu uma bênção. Não, a pessoa se alegra em todo o tempo. O inimigo não consegue roubar a alegria do crente salvo. Independente da luta que ele está passando, quanto maior a luta, maior a alegria, porque sabe que maior vai ser a vitória. Mas a pessoa, dependendo da luta que está passando, ela já baixa o semblante, já fecha a cabeça, daqui a pouco parece que está chupando limão, né? Está amarrado, irmãos. Olha o fruto estragado. Tomara que esteja verde, dá para amadurecer. Mas se está podre, tem que começar o trabalho de novo. Um fruto podre serve para alguma coisa? Serve? Serve ou não serve? Serve sim. Para adubo. É ou não é? Um dos melhores adubos que existe para fruto mesmo é o fruto podre. E às vezes dentro daquele fruto podre já tem uma semente. Você pode pegar aquele fruto podre inteirinho lá e jogar dentro da terra, irmão. Vai demorar, mas pode ser que um dia dê fruto. Pode ser que um dia aquela sementinha que está lá dentro, ou às vezes tem várias sementes junto lá, já envolto daquele fruto podre ali aquela decompostagem, né? Já misturado com a terra, já vira ali um adubo. E ali mesmo, daqui a pouco aquela sementinha morre, é necessário aquela semente morrer para nascer uma nova vida. Por isso tem que nascer de novo. Você tem que matar sua velha criatura para nascer uma nova vida. Tem uns que vai demorar, irmão. Mas quando der fruto, vai ser fruto grande, né? Eu falei, tem uma jaqueira lá em casa, lá tá crescendo a jaca lá em casa agora. Já tem umas desse tamanho que nem tá ainda madura. Nem tá madura, irmão. Aí vai ser frutão, hein? Né? Mas tem uns lá que é feijão, irmão. Feijão dá uma vez só. Você planta o feijão, ele vai nascer. Depois que você colhe, ele morre e você tem que plantar de novo. Mas se você não comer todo o feijão, você sempre for plantando, sempre você vai ter feijão também. Amém? Exatamente. A virtude de Deus da criação, ela está disponível. Aquilo que Deus criou, se você não acabar com tudo, você sempre vai ter. A virtude que Deus disponibilizou na sua vida para te abençoar uma área da sua vida, que você recebeu uma cura, recebeu uma libertação, recebeu algo na sua vida, aquela virtude está na sua vida para você profetizar na vida de outra pessoa, para você ali evangelizar, para você ser uma testemunha de Cristo, e nessa testemunho que você der, aquela pessoa pode abrir o coração e receber a bênção também, e continuar firme com Cristo, irmão. A virtude do Senhor não acaba. Onde Deus tocou, o inimigo não pode tocar. Os olhos do Senhor continuam a procurar os fiéis da terra, irmão. Mas os que usam de engano, irmão, não vão ficar dentro da congregação, não vão de jeito nenhum. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, a mentira do diabo. Pega a sua Bíblia e abre lá no Evangelho de João, segundo João, capítulo 8. Onde fica esse evangelho, pastor? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João.
estava explicando aqui o versículo 32, eu já citei, mas agora eu vou para o 34 e o 36. Mas o 32 eu já citei, que é: e conhecereis a verdade vos libertará. Então isso aqui eu já expliquei, que quando você conhece a verdade, você entra em uma liberdade condicional. Como um criminoso que foi condenado, amém? O pecador que está condenado, o salário do pecado é a morte, o pecador está condenado. Então, como um criminoso que está condenado, todo pecador está condenado à morte eterna. Mas esse pecador, um dia Jesus bate a porta, a pessoa abre o coração, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, ela conhece a verdade liberta. Mas, irmão, o inimigo vai ficar contente? Não vai. Vai tentar roubar essa verdade. Vai tentar roubar a alegria desse crente. Vai tentar mesmo falar: não, Deus conhece o seu pecado. Vai começar mesmo a te acusar, porque a palavra diabo é acusador, mano. Vai começar a te acusar: ele não te perdoa não, viu? É muito grave isso que você fez. E a pessoa vai acreditando naquilo. Porque uma liberdade condicional como a do criminoso, quando o criminoso, ele depois de um tempo que ele está cumprindo a sua pena pela qual ele foi condenado, já depois de condenado, ele tem direito a uma progressão de pena. Não sei se você conhece alguém que já foi preso. Tem uma progressão de pena. Ele vai para o regime, por exemplo, o semiaberto. O semiaberto, a pessoa trabalha fora, mas tem que voltar, tem horário para voltar. E se eu voltar fora do horário? Acaba a progressão, regride a pena, e dependendo se a pessoa aprontar, ainda aumenta a pena. Irmãos, todos nós, ou pastor, o senhor também, eu também, nós estamos nessa progressão de pena. Nós conhecemos a verdade nos libertou do álcool, da droga, da prostituição, do pecado, da coisa errada, tudo. Só que o inimigo, ele está nos tentando para a gente pisar fora da linha, no tomate, fazer alguma coisa que é condenado na palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Olha o versículo 34. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Exatamente, é servo. Se você ficar ali, né, nós não somos responsáveis pela tentação, porque ninguém vai pegar, nem o pior pecador já sai de casa assim: não, eu já vou fazer coisa errada. Não, o inimigo primeiro ele tenta, ele é o tentador. Você precisa beber, você precisa trair sua esposa, você precisa mesmo lá começar umas conversas fiadas, você precisa enganar alguém. Aí a pessoa ali na hora ela aceita aquela tentação. Nós não somos responsáveis pela tentação, mas se nós caímos em tentação, nós somos responsáveis, vamos pagar. E não adianta depois dar desculpa: foi o diabo que fez a minha cabeça. Não existe isso não, porque o próprio Deus, ele permite a tentação, mas ele dá um escape. Você caiu porque você quis, você foi fraco. Você não buscou força em Deus: Senhor, me ajuda, eu estou quase caindo. O próprio Davi orava assim: Senhor, meus pés estão um pouco para vacilar, estou quase para cair, mas perdoa meus pecados e expurga-me os meus pecados que até me foram ocultos, que eu nem lembro que eu pratiquei. O Davi estava amadurecendo, e nós precisamos amadurecer, porque a luta é grande. Então quando você deixa aquela tentação, o inimigo não sabe o seu pensamento, ele não sabe, mas aquele pensamento que ele coloca em você, e você começa a ficar olhando para aquilo que a palavra condena, para aquela pessoa que não é sua metade, para aquilo que você não devia fazer. Você deixa o inimigo te enganar, você está flertando com o pecado, está flertando com o diabo. E se você vacilar, você vai acabar sendo escravo do diabo, refém dele. Igual alguém que é sequestrado por aí, ele consegue mesmo fazer com que a pessoa seja refém. Exatamente aqui, ela acaba sendo servo do pecado. Não pense, eu já fui viciado em álcool e droga, e em outras coisas. Entendeu? Não pense, irmão, que a primeira vez que eu experimentei álcool, eu experimentei droga, eu quero virar um viciado. Nenhuma. Se você tem um alcoólatra na sua família, sabe, um narcótico na sua família, uma pessoa que é viciada em droga, um dependente químico, não pense que esse dependente químico, primeira vez que ele experimentou, ele já estava ali conscientemente falando: não, eu quero ser um viciado.
Não, eu sou forte, eu vou experimentar e não vou ficar aqui nesses nós. Eu falava exatamente isso. Eu não vou ficar aqui nesses cachaceiros que tem por aí, esses nóia que tem por aí. Depois virei um. Virei um, irmão. Por quê? Porque o que flerta com o pecado, com o vício, com o diabo, acaba sendo escravo. Não brinca com essas coisas. É hora de você aprender em Cristo a tomar posse. Nele você consegue, mas você não pode aceitar. Se você tem uma dependência química, né? Tanto que a própria ciência fala que a dependência química é uma doença. É uma doença que é um pecado. Mas foi exatamente o que Jesus levou lá no Calvário, irmão. Lá no Isaías 53, em Mateus 8, fala que ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas transgressões e os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo, pelas feridas dele nós fomos. Se é um pecado que também é uma doença, é com Cristo que você tem que falar. Você tem que observar que você tem um problema. A primeira coisa que a pessoa tem que entender que tem um problema, que até o que os alcoólicos anônimos faz, né? Tem aquelas pessoas se reúnem, né? Os narcóticos anônimos. Aqui a primeira coisa que a pessoa entende é que ela tem um problema. Que aquilo ali está destruindo o corpo dele e está destruindo tudo na vida da pessoa. Porque uma pessoa que é dependente química, ele não consegue viver direito, não consegue trabalhar direito, não consegue ter uma família direito. Então a pessoa, a primeira coisa que ela tem que observar é que ela tem um problema. E quando ela observou que ela tem esse problema, ela se uniu, pois, ao Senhor para tomar posse. A pessoa, não vou aceitar. Vai ser uma luta, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, a família tem que orar primeiro, para aquela pessoa conhecer a verdade que liberta, porque ela está sendo escrava de um pecado, escravo de uma doença. Exatamente. Ela ali, quando ela descobre a verdade, que ela é escrava daquilo, porque a pessoa acha que ela é livre. Faço o que eu quero. Domingo eu vejo ir para a igreja, eu vou para o bar, andar com meus amigos, achando que isso é liberdade. Não, está preso, o diabo já prendeu a pessoa. E a pessoa nem percebeu, irmão. E continua enganando, porque a pessoa ali, ela está livre, não está livre, está presa, mano. Está presa. Então a pessoa tem que descobrir que ela tem um problema. Ela tem que descobrir. E ali começar a combater aquele problema. Começar. Aí, como eu estava falando da ciência mesmo, a medicina, né? Que fala que é uma doença, né? O vício é uma doença que nem tem cura. O viciado, ele é um doente em tratamento, mesmo se ele parou, né? Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Exatamente, e é verdade. Mas se você conhecer a verdade te liberta. Amém? Aí você descobre que você era um escravo, mano, do diabo. Você vai continuar sendo escravo do diabo ou vai ser servo de Deus? Ou você é escravo do diabo, não tem uma coluna do meio, não tem muro, irmão. Tem gente que não sou escravo do diabo, mas não quero ser servo de Deus. Não tem como. A fé sem obras, ela é morta. Aqui os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra para que estejam com Ele. O fiel, esse vai te servir a Deus. É a fé, mas a obra. Então naquilo que Deus ele vai te abençoar, aquela virtude que Deus ele vai pôr na sua vida, ali tem aquela virtude para você abençoar uma outra vida. Primeiro para você evangelizar, para você testemunhar, a pessoa abrir o coração, entender que tem um problema e também buscar, irmão. É uma pessoa em tratamento. Mas quando a pessoa liberta, olha aqui, continuando, né? O versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa. Então, aquele que usa de engano não vai ficar na igreja. Não fica. Pode ter chegado no altar. Uma hora você ouve falar, cadê fulano? Mas por que foi embora? Desviou? Não é que desviou, às vezes ele nem terminou o processo da conversão, porque o verdadeiro convertido, ele não desconverte. Aquele que teve um encontro real com Jesus, foi batizado com o Espírito, cheio de Espírito Santo, colocou a mão na arada, ele não desconverte não, ele não desvia não. Não desvia. O primeiro milagre que Jesus Cristo ele fez, até quem enche a cara usa como desculpa. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ele converteu a água em vinho, né? Jesus converteu água em vinho, o que tem eu tomar uma? Não é? Quem nunca ouviu?
um cachaceiro fala isso. Irmão, nós temos que entender que aquele vinho era o vinho novo, era o primeiro suco mais puro da uva. Imagina feito pelo Senhor ainda, irmão. Né? Porque o vinho nada mais é do que o suco de uva estragada. Por isso que também é chamado de vinho. Né? Mas hoje a gente sabe que quando o suco de uva ele acabou de ser feito, né? Até a estrutura da uva, ela vai estragando. E aquele açúcar que era docinho, que você não precisa colocar açúcar no suco da uva, né? Tanto que a gente usa o suco integral aqui na Santa Ceia, e ele é docinho, não é? E lá está bem escrito, sem adição de açúcar, é próprio açúcar da uva. Mas se eu abrir aquele suco ali, depois que eu abro ele vai estragando. E daqui a pouco o que vai acontecendo? O açúcar vai virando álcool. Entendeu? É um processo químico. Então, o suco está estragando, e ali está gerando álcool, e nosso corpo não foi para álcool. Provérbios 20. A bebida fermentada, o vinho, cerveja, é escarnecedor, te tira da presença de Deus. E a forte alvoroçadora, irmão, só confusão. Então Deus ele condena. O que Deus condena, nós condenamos também, irmão. Condena. E a gente alerta os parentes. Não há tolerância na Bíblia para pecado, e não há tolerância nas medicinas hoje em dia para bebida alcoólica. Há um tempo atrás, alguns, até médicos, um cálice de vinho por dia ajuda o coração. Mentira do Satanás. Porque hoje já foi descoberto que não há tolerância, né? Não há para a pessoa beber bebida alcoólica. Não há, mano. Não há, a pessoa não deve beber nenhuma gota. Mas a pessoa fica vivendo há 20 anos atrás, que algum médico maluco falou isso, e a pessoa, não, mas o médico falou. Mas pergunta para o seu médico hoje se ele vai falar a mesma coisa, só se ele for maluco. A pessoa fica com a informação de lá atrás, e aí a pessoa não se atualiza e fica na mão do diabo, e aí vai perdendo. Temos que ficar na casa de Deus. Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o servo não fica na casa, porque o servo é o escravo do diabo. Ele até toma posse de uma bênção, de uma cura, prospera, mas daqui a pouco, cadê fulano? Sumiu, ninguém viu. Tomou aquele remédio lá. Não vou fazer propaganda não. E sumiu. Mas não, mas fica para sempre na casa. Por quê? Porque para você ser um filho de Deus é só lá no fim. Se o Filho, pois, vos libertar, aí verdadeiramente serás. Aí essa liberdade é verdadeira, lá no final. Se aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Cuidado. É aquilo que nós estamos falando. Por isso você tem que conhecer a verdade. Porque enquanto você não conhece a verdade, a palavra é a verdade. Se você estiver fora da verdade, você está na mentira, irmão. E o próprio Jesus fala aqui mesmo no capítulo 8, vai lá no versículo 43. Aí mesmo, versículo 43, que ele fala, irmão, que quando a gente faz alguma coisa de errada, principalmente a mentira, de quem que nós nos fazemos filho? A pessoa pode falar para quem quiser, da boca para fora, é falsidade ideológica. Você pode falar para todo mundo que você é filho de Deus, mas você, se não tiver na palavra, se não tiver na verdade, você é filho do diabo. Olha aí, versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha palavra. Porque tem gente que não entende a palavra de Deus, não entende a linguagem de Jesus, não quer saber do entendimento da palavra de Deus. Por quê? Jesus explica no versículo 44. Vós tendes por pai Olha aí o versículo 44, Jesus está falando. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso. Um não quer abrir mão do prazer, que fere a palavra. Outro não quer abrir mão do lucro, que fere a palavra. Outro não quer abrir mão do ódio, do rancor. Não, o mal que me fizeram é imperdoável. Então tá bom, você não perdoou, você também foi perdoado.
Aí logo, tanta pessoa que te fez o mal se não se arrepender, e você que foi o oprimido, vão os dois se abraçar e vai para o inferno junto. E vão passar a eternidade junto, você olhando aquela pessoa que te fez o mal. Mas se você perdoar, tanto você verdadeiramente abre a porta para aquela pessoa que te oprimiu ir para o céu, como você também vai. E Deus é mau? Deus é amor, mas é justiça, irmão. Quando você perdoa, você abre mesmo ali o direito da salvação daquele oprimido. E aí aquela pessoa, se ela se converter, tanto ela não vai fazer mais mal para você nem para ninguém. Agora, enquanto você não abrir o coração de amar o teu inimigo, de amar uma pessoa até na hora que não era para amar, infelizmente você está sendo escravo do diabo, filho do diabo. Você pode gritar para todo mundo: também sou filho de Deus, mas Jesus está falando que você é filho do diabo. Jesus está falando que você é filho do diabo. Olha aqui mais, hein? É alerta do Senhor, hein? Olha aqui. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque na verdade não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Davi estava ali. Acuado, ele começou a inventar uma historinha. Combinou com o Jonatas, uma história para contar para o Saul, irmão. O Saul não ia engolir aquilo. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado, irmão. Não adianta. Você pode esconder 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Você pode esconder até o último dia da sua vida, mas esse é o pior. Às vezes é melhor você ser pego. Quem sabe que se a pessoa for pega, a pessoa ela ali se arrepende e não cai mais naquele buraco. Ela fica vermelha uns dias ali, amém? Mas pelo menos vai ficar amarela a vida inteira e lá no final vai para o inferno, porque no último dia vai ser sem misericórdia para quem não se arrependeu. Não vai ter jeitinho. Depois da morte vem o juízo. Às vezes é melhor a pessoa ter sido descoberta. Ela vai ficar ali vermelha uns dias, né? E depois, opa, que vergonha que eu passei, nunca mais, viu? Não é verdade? Aí a pessoa consegue esconder da esposa, esconder do marido, esconder dos filhos, esconder da família, esconder do delegado, esconder da polícia, esconder do juiz, esconder do patrão, do empregado, esconder de todo mundo. Mas Jesus sabe tudo. Ele conhece tudo, não dá para esconder nada dele. Não dá, meu, nem tenta. Nem tenta. Temos que ser sinceros diante de Deus, irmão. Temos que buscar aquilo que Ele tem preparado para nós, irmão. Aquele a quem nós servimos, nós nos tornamos servos. O Paulo também confirma isso. Pega a sua Bíblia, vai lá em Romanos capítulo 6. Irmão, que nós servimos, nós tornamos servos, irmão. Romanos capítulo 6. Amém? Olha o que diz o versículo 16. Romanos, você está em João, você passa Atos, Romanos, é bem pertinho aí. Porque versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentar-vos por servos vos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida ou justiça. Não brinca. Entendeu? Não tem coluna do meio. Ou você é filho de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, em santidade, a fé, a obra, porque ser santo porque o Senhor é santo, ou você talvez não faça mal para ninguém, mas está sendo filho da perdição.
está sendo a filha da perdição. Não tem jeito. Olha o versículo 23. Porque o salário do pecado é não há tolerância para pecado na Bíblia, irmão. Não há tolerância. O diabo fala que todos os caminhos levam para Deus, irmão. E tem gente que acha que isso está na Bíblia. Vocês já ouviram falar isso? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não. Só um caminho leva para Deus. Jesus é o caminho, o único caminho. Esse o artigo definido. O único caminho, única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai fora da palavra. Ninguém, irmão. Ninguém. João capítulo 6, no 16, no 17, no versículo 17, ele fala: santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Temos que ficar com a verdade, irmão. Que toda mentira é contra a palavra. E está fora da palavra é mentira. O inimigo engana. Não faço mal para ninguém. O cachaceiro fala a mesma coisa, irmão. E às vezes pega um carro e mata uma família. Mata a própria família. Entra numa rua. Atravessa uma rua. Alguém atropela ele. Né? Fica doido. Né? Briga com um familiar. Só confusão. Sai dessa. Não é fácil não. Até eu descobrir a verdade mesmo, né? Foi uma luta. Até que um dia eu abri meu coração, foi uma palavra, saí de lá, não sai tremendo, sabe? Passar na frente de um bar, meu, se eu entrar nesse bar, não tem mais dessa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo, irmão. Tudo se fez novo. Não deixa o inimigo te enganar, irmão. Não deixa. O olho dos outros do Senhor está a procurar os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, irmão. Em espírito, que é no Espírito Santo, e em verdade, na palavra, irmão. Que o que tem do mandamento, ele já luta para praticar. E o que ele não conhece, ele vai buscar conhecer, irmão. E aí, aquilo que ele sabe que não é para ele, já vai condenar. Não, isso aqui não é para mim, não. Na hora que vê um pensamento, uma tentação, ele já fala: está batendo porta errada, diabo. Sou morto por pecado. Sou que tempo do Espírito Santo. E temos que ser, irmão. Olha aqui o capítulo 8 que fala quem é o Filho de Deus. Você está no capítulo 6, capítulo 8. Tem gente que fala: não, sou filho de Deus. Olha o que diz o versículo 14. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo esses são os filhos de Deus. A pessoa pode estar na religião, no carnaval, né? E ir lá cantar: também sou filho de Deus. Mas é? É falsidade ideológica, irmão. A pessoa falar que é filho de alguém de que ele não é, né? É falsidade ideológica. A palavra está deixando claro. Então a pessoa tem que buscar o reino. Tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar o reino de Deus, sua justiça. Tem que produzir e amadurecer o fruto do Espírito Santo. Senão, enquanto você não faz isso, você ainda está sendo um peso para a sociedade, para a sua família, para a igreja. Está sendo arrastado, irmão. Pessoas, você está até conquistando alguma coisa, mas talvez seja fruto de oração de alguém que está fiel mesmo. Está firme no altar, irmão. Porque se dependesse mesmo da sua vida espiritual, irmão, uma vergonha. Temos que crescer na graça de Deus, irmão. Temos que crescer, irmão. Abrir o coração para produzir aquilo que o Senhor tem dado para nós, irmão. Exatamente. Aqui, vamos um pouquinho mais para frente. 1 Tessalonicenses. Você passa aí Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 2. O versículo 9 diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 9. Porque bem vos lembrar, irmãos nossos, do nosso trabalho e fadiga, irmão. Que às vezes, irmão, nós precisamos, não é jogar na cara, mas lembrar que a obra de Deus não é brincadeira, irmão. E se nós estamos buscando a Deus, e somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não damos um passo sem a direção do Espírito Santo de Deus. Se Deus não fala, a pessoa fica no lugar, não sai do lugar. Espera o Senhor dar a resposta. Mas tem gente que já, vou para cima. Não, calma aí, irmão. Deus que abre porta e fecha a porta quando quer. Por que a arca de Noé não afundou? Não é a nossa arcainha aqui não, viu? Bem simplesinha, tá vendo? Por quê? Porque o Noé tomou ela por dentro e por fora que Deus mandou? Não, porque assim que ele entrou na arca com todos os animais, o Senhor a fechou por fora. Foi Deus que fechou aquela arca por fora, então não entrava água. O Noé fez tudo que Deus mandou, betumou. Betume é tipo um piche, né? Betumou por dentro e por fora, Deus mandou, irmão. Com a madeira boa, de golfe, né? Aquela melhor madeira que existia, né? Nem existe essa madeira mais. De tão boa que era, que as pessoas foram usando, não existe mais essa madeira. Igual mais ou menos o pau-brasil, né? Que a gente só ouve dizer, nem existe mais, que também era uma madeira muito boa, né? Mas não foi mesmo o trabalho de Noé que brindou ali aquela arca, que deixou ela ali, né? Mesmo que não, impenetrável para a água, foi a ação de Deus. Então a gente lembra que estamos fazendo a obra de Deus. Por quê? Pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de... Quando a gente está com a mão no arado, produzindo fruto, fazendo a obra de Deus, a gente não vai ser peso para ninguém, porque você já está ali com a cabeça na mão. Se o inimigo aparecer, você que vai lutar, mano. Se o urso aparecer, você vai matar, irmão. Se o leão aparecer, também. Se o gigante, é a mesma coisa. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura, irmão. Quem está sujeito a Deus resiste ao diabo, e o diabo foge de vós. Amém, irmão? Temos que estar preparado para colocar o diabo para correr. Porque enquanto nós não estamos colocando o diabo para correr, o diabo está pisando em nós. E estamos sendo um peso. Não vão ser pesado. Se não está fazendo a obra, está sendo pesado. O inimigo está enganando. O Davi, irmão, como o Abraão, o Isaac e o Jacó, irmão, mentiram. O Abraão e o Isaac, eles contaram a mesma história quando eles foram para o Egito. Você vê como que o Egito é um lugar desgracento, sempre foi, irmão. O Abraão teve que descer para o Egito. O Isaac teve que descer para o Egito. E eles tinham mulheres belas. E para aqueles homens não pegaram a mulher deles, eles contaram a história que eram irmã. Apesar que no caso de Abraão era irmã mesmo, né? Mas pode ter sido, mas esses graus de parentesco lá na antiga aliança, eles são meio parecidos. Pode ter sido uma sobrinha que está um parente bem próximo, né? Uma sobrinha, podia ser uma sobrinha, né? No caso da Sara com Abraão. E no caso da Rebeca, ela era prima de primeiro grau do Isaac, mas ele falou que era irmã. Mas depois foram descobertos que na verdade era a esposa deles, mas o rei lá do Egito não tocou nelas. Mas o Jacó, que vivia contando história, é cada um de nós enquanto nós não temos um encontro com Jesus. Você engana e é enganado. A palavra Jacó significa usurpador e enganador. Então, enquanto você não tem aquele encontro com Deus, Jacó teve esse encontro com Deus, ele lutou lá com o anjo mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Israel é aquele príncipe que luta com Deus e prevalece contra os homens. Amém? Aquele pois se une ao Senhor é o único Espírito.
Enquanto você não se une ao Senhor para ser um único Espírito, para você ser independente. Se precisar, você não vai procurar qualquer um para conversar sobre as suas dificuldades. Você vai procurar alguém espiritualmente superior a você. Foi o que o Davi fez. Ele foi procurar o Samuel, mano. Mas quando ele saiu do Samuel, já foi fazer besteira, mano. Já foi lá inventar uma história que não ia dar certo e fez com que ele tivesse que sair de lá, irmão. E aquilo que ele fez, ele enganou um outro sacerdote que fez uma cidade inteira ser morta, irmão, o Davi. Um abismo chama outro abismo. Tem consequência, irmão. O pecado tem consequência. Por mais que você se arrependa do pecado, pecado tem consequência. O Davi, irmãos, ele mentiu, ele não vivia mentindo. O Abraão, o Isaac e o Jacó, eles mentiram, mas não viviam mentindo. O próprio Davi, ele adulterou, mas ele não vivia adulterando. Ele se arrependeu e mudou, irmão. Tanto que depois ele casou lá com a Batseba e veio Salomão, né? Que não foi um rei tão guerreiro, mas ele recebeu o reino em paz. Tanto que Salomão é shalom, é paz. Entendeu? Ele foi o rei mais próspero da história, irmão. Porque ele recebeu o reino em paz. Ninguém nem queria fazer guerra contra Israel. Na verdade, os reinos em redor de Israel iam lá pagar tributo para o Salomão, para não ter problema com ele. Amém, irmãos? Então, irmãos, os homens de Deus, eles até pecavam, mas não viviam no pecado. Porque viver no pecado não é coisa de Deus. Vício é viver no pecado. Caia fora dessa. Um pouquinho mais para frente, primeira carta de João, colado no Apocalipse. Lá no o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Colado no Apocalipse tem Judas. Aí tem as 3 de João. Na primeira de João, capítulo 3. Amém? O versículo é o 4. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. Quer dizer, qualquer pecado contra você, que é um vício, contra qualquer outra pessoa, é uma iniquidade. O que é uma iniquidade? É uma injustiça. Entendeu? Iniquidade é injustiça. O melhor ali, né, tradução para iniquidade é injustiça. E bem sabeis que Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Jesus que não pecou, ele se fez pecado para tirar nossos pecados. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos assumir essa posição. Qualquer que permanece em Cristo não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Quer dizer, não adianta. Ah, não consigo me livrar desse vício. Ah, estou sempre caindo no mesmo buraco. Você nem o viu e nem conheceu Jesus. Mas pastor, ninguém vê Jesus. Não, ver Jesus é ver a manifestação de Jesus, porque do Senhor não há temor, é o Salmo 27. O Salmo 27 fala que o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei, a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados vieram contra mim, o Senhor, Ele nos colocou no alto refúgio. Exatamente, nós vamos estar seguros no Senhor, vamos estar protegidos. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se me deixar os pais e amigos, irmão, o Senhor nunca nos abandonará. O Salmo 27, irmão. Então, nós temos que entender que ver o Senhor é entender que é você contemplar a formosura do Senhor, que é a bênção que Deus vai realizar na sua vida, e você vai ver o milagre acontecer. Você vê Deus quando você vê o milagre acontecer. E aquele milagre que Deus fizer na sua vida, que fez na vida do seu irmão, que você soube que já aconteceu, ali tem uma virtude eterna, irmão, para abençoar a sua vida e todos os demais que crerem, irmão.
Por isso a importância de pregar o Evangelho, de você ser uma testemunha de Jesus Cristo, amém? Mas aqui o Espírito Santo alerta mais algumas coisas aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos... Irmão, não importa quanto tempo você está longe de Jesus, não importa o quão longe você foi de Jesus, não importa se é a primeira vez que você vem na igreja, ou se é a milionésima vez que você vem na igreja, Jesus ele já te trata por filho, amém, irmãos? Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, por isso que o inimigo não quer que a pessoa venha. Quando aquelas tropas foram atrás de Davi, foram todas avivadas. Alguém vem por curiosidade, para ficar até com o narizinho meio torcido ali, ó. Mas daqui a pouco está cheio do Espírito Santo de Deus. Assim sempre comigo, irmão. Eu odiava a igreja, não acreditava em Deus, estava nem aí, irmão. Mas eu lembro até hoje, que uma vez, às vezes eu deixava minha mãe na porta da igreja, da Graça, lá do bairro onde a gente mora, deixava na porta da igreja e ia para o bar, irmão, que ficava umas 4 casas depois da igreja. Ali, ficava lá, deixava lá. Teve uma sexta-feira que eu fiz isso. Chegando lá, nenhum amigo apareceu. Eu falei, sabe uma coisa, eu não vou ficar aqui sozinho não. Voltei para a porta da igreja, estou lá até hoje, estou aqui até hoje. Deixa eu ver, vou esperar minha mãe, vou levar ela para casa hoje. Que às vezes eu deixava lá e ela que se virava para ir embora. Mas eu não gostava não. Ela assistia em casa, desligava. Irmãos, era terrível. Mas Deus é Deus. Um dia a pessoa vai se interessar, irmão, por curiosidade, peça carona para os seus filhos, irmão. Olha uma estratégia aí, me leva na igreja, mas fica lá comigo hoje, para me em vez de ir e voltar e gastar combustível, está muito caro o combustível, fica lá comigo hoje, assiste um culto lá, se ele quiser falar, não, tá bom, vou fazer uma visita, até aceita, porque igreja não precisa de visita não, viu? Não está doente? Assista um culto lá comigo hoje, lá, fica lá comigo, sei lá, usa uma estratégia, irmão. Usa uma estratégia mesmo, né, de sabedoria de Deus, não é engano, irmão. Usa uma estratégia para que a pessoa venha, quem sabe ela volta e ali abre o coração e muda de vida, irmão. Para parar de ser enganada pelo diabo, que quem não está servindo a Deus, irmão, pode não estar fazendo nada, mas está servindo ao diabo. Quem não está cheio do Espírito Santo fazendo a obra de Deus, pode não estar fazendo nada de mal para ninguém mesmo. Sem Jesus, nada podereis fazer. Está fazendo sem Jesus? Está na mão do bicho. Olha aqui, ó. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado é propriedade do diabo. Propriedade do diabo. É servo do diabo. Está escravizado pelo diabo, é refém do diabo. Mas o refém, ele tem culpa de ser refém? Depende. Tem hora que tem refém que não quer, né? Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Em que o refém se apega ao seu carcereiro ali, né? E acaba virando amigo. Não, ele não fez nada não. Tem essa síndrome com o diabo também, mano. Tem gente que já sofreu tanto que acaba tendo uma tolerância para o mal. Olha aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio, por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vários homens de Deus na Bíblia deram mancada. E a gente também. Somos pecadores. Mas não vivemos na prática do pecado. Essa é a palavra. A pessoa pecar é uma coisa, mas a pessoa viver na prática do pecado, o vício é uma prática do pecado. A pessoa vive como se fosse casada e não é. Isso chama prostituição, fornicação. Nenhum fornicador vai dar o reino dos céus. É uma prática do pecado. Busca colocar a casa em ordem, pastor, mas o meu marido, o meu companheiro, que ainda não casou comigo, não quer vir para a igreja. Ou então vice-versa, não está dependendo de você, mas vai santificando, irmão. Usa estratégia. Vai lá no cartório, conversa lá com a pessoa do cartório, como faz para fazer. Porque o Código Civil brasileiro já disse, se a pessoa viveu lá um ano junto lá, né, já tem a união estável.
Mas mesmo contrato de união estável não é casamento, irmão. Não é casamento, irmão. É prostituição, é pecado, irmão. Quem é de Deus não vive na prática do pecado, irmão. É um documento. Quem é casado tem documento. É a mesma coisa que o filho tem documento, irmão. Não adianta você falar que é filho de alguém, mas cadê seu documento? Mostra aqui que você é filho. Ah, eu sou filho do Silvio Santos. Hã? Então mostra o documento, né? Não tem documento, não tem. E qual que é o documento de que você é filho de Deus? Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não só pelo dom, que vai ser visível. Vamos ver que você tem o dom de Deus, você faz a obra de Deus, mas também pelo fruto. Vai ser pelo dom e pelo fruto. Terminando aqui. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus, irmão. Não é, irmão. Não tem jeito. A pessoa cria lá uma situação, não perdoa, vive irritado, vive na carne, no natural. E a carne natural é tendenciosa ao pecado. Amém? Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, se alguém trouxe pedido de oração, pode entregar. Mas, irmãos, essa foi a palavra. Entendeu? Muitos homens de Deus, né? Pedro mesmo, né? Acabava de ser usado por Deus, já era usado pelo diabo. Já era. Mas teve uma hora que Pedro teve um encontro real e verdadeiro com Deus, amém? E nós precisamos desse encontro real e verdadeiro com Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos conversar com Jesus? Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, certos, meu Pai, certíssimos, meu Pai, que o Senhor se faz presente, meu Pai. Ô Senhor Jesus, nós estamos aqui continuando essas orações por todas as vítimas do Covid, diretas e indiretas. Nós estamos com a família da irmã Antônia, meu Pai, que está toda mesmo diagnosticada com o Covid. Ô Senhor Jesus, aqui, meu Pai, os pedidos de oração, meu Pai, pelo Arthur, que também está entubado com o Covid, o Carlos Alberto, o Enoque, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a Rosa, ô Senhor Jesus, e toda a família, meu Pai, que está nessa perturbação. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e toda a tua casa. Todas essas casas salvas em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu. Aquilo que você conhece da palavra de Deus, agora é a hora de você pedir: Senhor Jesus, me dá força para cumprir a tua palavra, para cumprir o seu mandamento. Ô Senhor Jesus, me ajuda nessa luta. Ele vai te ajudar, meu. Fala com ele, fala com teu pai, conta tudo para ele, conta para ele agora as suas tristezas, as suas dores, as suas dificuldades, as suas fraquezas, que ele vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Chegou sua vez, irmão. Você está no ambiente de Jesus Cristo, você está mesmo na arena mesmo da batalha espiritual. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, e vai se fortalecendo na graça de Deus, que vai mesmo abrindo o coração, que vai pedindo: Senhor, passa com a sua vassoura de fogo, passa com o seu fogo santo na minha vida, para tirar tudo que não provém de ti. Isso, onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Convida ele para fazer morada no teu coração, se arrepende do teu pecado, pede força para você não cair mais em tentação, e vai crescendo na graça, vai crescendo na graça, vai buscando de fé em fé, de glória em glória, crescer diante da presença de Deus, produzir e amadurecer o fruto de Deus. Não é pelo dom, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Nós precisamos ser conhecidos, nós precisamos, meu Pai, ser usados por Deus em nome do Senhor Jesus. Como o profeta Elias, quando passava, aquela mulher falava: eis aquele homem que passa aqui, é um santo homem de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai crescendo, vai adorando, vai agora se purificando em nome do Senhor Jesus, vai abençoando a sua mente, os seus olhos, a tua boca, o teu coração. Abençoa, é abençoando que ser abençoado. Oh Senhor Jesus,
Às vezes você não se perdoa por algo que você fez. Às vezes você não consegue perdoar uma coisa boba que alguém te fez. Não caia nessa não. Não caia nessa não. Ou essa amargura mesmo faz com que você seja filho do diabo, servo do diabo, escravo do diabo, refém do diabo. Sai dessa vida. Viva para Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Onipotente, onisciente, Senhor Jesus Cristo. O que usa de engano. O engano não é só a pessoa inventar uma história grande, não. É toda mentira. É não estar na verdade. É não estar praticando o mandamento. É não ter o mandamento. É não conhecer o mandamento. É não conhecer a verdade que ele liberta. Ele não vai ficar dentro da congregação. Daqui a pouco a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, e não tem nenhum prazer em buscar a Deus. Não, o nosso prazer tem que estar na presença de Deus, que todas as demais coisas Ele nos acrescentará. É isso. Os olhos do Senhor estão te procurar, meu. Será que está sendo fiel? Será que tem se fortalecido? Será que tem sido aquele justo? Será que tem estado de pé diante da presença de Deus? Será que está cheio do Espírito Santo, cheio do dom para curar o enfermo, para expulsar o demônio, para você verdadeiramente ter a liberdade em Cristo Jesus, ter a autoridade de usar o nome do Senhor Jesus? Use esse nome. Em nome do Senhor Jesus, chegou a sua vez. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, corpo, alma, espírito, mente e coração. Agora você une a sua fé com a minha. Chama o seu irmão pelo nome e manda embora. Manda embora, meu. Passa a mão no corpo e fala: sai de mim o que não presta. Sai o vício. Manda embora. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Fogo santo. Fogo da glória. Passa por dentro e por fora. Chama o seu irmão pelo nome. Chame agora em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu tiro todas as suas forças malignas. Essa opressão. Ouça a minha voz. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pula para fora agora. Para fora agora. Solta essa vida. Solta essa mente, esse coração, esse corpo que não te pertence. Esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence. Eu tiro todas as suas forças. Todo esse mau pensamento, esse ressentimento, esse ódio, esse rancor, essa mágoa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, maldito, e sai. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai do cônjuge, vai saindo da esposa, sai do marido, sai dos filhos, vai saindo agora todo engano do inferno, toda frieza espiritual, sai com a religiosidade, sai com o fanatismo, sai com o ateísmo, vai saindo agora com toda essa ação do inferno, com toda essa ação do diabo, vai saindo em nome do Senhor Jesus agora. Com essa doença, com essa enfermidade, sai das juntas, sai das articulações, sai dos órgãos internos que estiverem funcionando direito, sejam recriadas novas células saudáveis nessa vida. Vai saindo agora com a artrite, com a artrose, com a reumatoide, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora com tudo que não presta, essa dor de cabeça, essa dor no peito, esse peso no corpo, em nome do Senhor Jesus. Essa labirintite maldita, sai agora, maldito. Vai saindo agora com essa opressão maligna, vai saindo com essa opressão satânica, com esse pacto feito no passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mal genético, mal hereditário, herança genética maligna, maldição familiar. Pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e sai deles, passa no corpo, sai deles, sai da casa, sai da família, sai dos queridos e familiares. E não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e já agradece. A bênção chegou, o mal saiu, você vai permanecer na presença de Deus. É da graça para a glória, é da graça para a glória em nome do Senhor Jesus. É só bênção na sua vida, é só bênção na tua casa e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita
história triste de perdição para a glória eterna, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Irmãos, a chuva de bênção está chegando nesse lugar. Amém? Com as palmas. Tchau, tchau. Jesus Cristo veio para mudar a nossa história. Amém? Tchau, tchau. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Ô glória! Ô glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Ô glória! Ô glória! Nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. É isso, com alegria. Ele vem para mudar a nossa história. Isso! Uma vida de perdição, uma bênção. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória! Oh glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória! Nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas. Vai operar. Oh glória! Oh glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória! Nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. Irmãos, está chegando, hein? Uma chuva de bênção aqui na igreja, lá na sua casa, lá na sua família, onde quer que você estiver. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh glória! Oh glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória! Nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória! Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, aquele que faz aquilo que Jesus Cristo manda. Esse é o amigo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? E para ele uma linda salva de palmas. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele já é o Senhor. Então deixa ele ser o que ele tem que ser na sua vida, o Senhor. Quando você deixa o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Senhor de tudo.
Quando nós entendemos e deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso amigo, amém? E tomamos posse de todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, Ele veio para mudar a nossa história, e essa mudança, ela é definitiva em nome do Senhor Jesus, para o bem, para tomar posse de tudo que o Senhor tem preparado, amém? Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas pode continuar deixando seus pedidos de oração, seus testemunhos, compartilhe esse culto. Da mesma maneira que Deus te abençoou, também vai poder abençoar uma outra vida, uma outra família, em nome do Senhor Jesus. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada, tem pessoas contando testemunho de um culto que eu fiz o ano passado, que alguém assistiu essa semana e foi abençoado em nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela não passa. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e o será eternamente, em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na graça e na paz de Deus, uma ótima semana, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém?